Boa tarde, meninos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ter mais uma aula de geografia e a gente vai continuar falando das regiões, tá? Vocês lembram que a gente já falou da região norte, a gente já falou da região nordeste, que é a melhor região, e vamos agora falar da região centro-oeste, que é uma região bem novinha, diferente de todas as outras que a gente vai estudar, tá bom? A região centro-oeste é essa amarelinha aqui, que vocês podem ver que está destacada, essa amarelinha aqui, que só vão ter 3 estados. Ela possui 11 milhões de habitantes e é a segunda maior em território do nosso país. Ela só é menor do que a região norte. Mas tem território sim. Mas a Paraíba, o Nordeste não é a segunda maior, mas a Paraíba, mas o Nordeste é a segunda maior em quantidade, é a maior em quantidade de estados, tá bom? Porque ó, o Norte tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Nordeste tem 9 estados, né? Então ela é a maior em quantidade de estados, maior do que qualquer outra região do nosso país. Mas a região centro-oeste, ela vai ser a segunda maior em território, ou seja, ela tem uma quantidade de território maior do que o Nordeste, e do que o Sudeste e do que o Sul. Só perto para a região norte. Ela vai possuir 11 milhões de habitantes, é um monte de gente, mas se for comparada a outras regiões, a densidade demográfica dela é 8 pessoas por quilômetro quadrado. Então é pouca gente, né, para muita terra. Os estados que vão compor essa região são 3. Goiás, GO, que é esse aqui, que a capital dela é Goiânia. Mato Grosso, que é esse aqui, e a sua capital é Cuiabá. E Mato Grosso do Sul, que foi uma divisão aqui de Mato Grosso, que era um estado muito grande, e virou Mato Grosso do Sul, que sua capital é Campo Grande, tá bom? E ainda vamos ter o Distrito Federal, que é um quadradinho aqui, que faz parte dessa região, mas ele não é um estado, né? Nenhuma unidade federativa. Ele é um distrito federal dentro de Goiás, tá? A gente vai começar falando dos aspectos físicos do Centro-Oeste. Então, a gente tem aqui os três estados, né? E aqui a gente vai ter as formas de relevo. A gente lembra que vamos ter 3 formas de relevos principais aqui no Brasil, que são planaltos, planícies e depressões. E no Centro-Oeste a gente vai ter duas formas de relevo muito presentes, que é o Planalto Central, que é esse verde aqui. Se vocês verem, ó, praticamente toda a região ela tá em cima do Planalto Central, que é tipo o Planalto da Borborema, só que no centro do Brasil, pega quase todo o Brasil e vai mudar muitas coisas, inclusive o clima dessa região, tá? A gente vai ter outra parte de Planalto aqui, isso aqui é o Planalto Meridional, e aí vamos ter aqui, ó, essa parte mais em bege, a planície pantaneira, que ela é, tipo aqui que ela é a principal forma de relevo, mas é porque aqui tem um bioma inteiro aqui dentro desse planalto, mas o mais predominante mesmo é o Planalto Central, tá bom? Mas aqui essa planície ela é muito importante porque ela guarda o Pantanal, que é um bioma muito frágil e muito exclusivo daqui do nosso Brasil, entendeu? Então, vamos ter predominantemente planaltos, uma planície e essa chapada dos Parecas. Você não sabe não o nome dessa aqui não. Mas essa chapadinha que vai ter aqui, tá bom? Então, vai ter esses 3 formas de relevo principais. O Planalto Central é muito famoso, de lá nascem diversos rios que vai para outros lugares, tá bom? E esse Planalto aqui também é importante, mas ele não vai ser tão importante quanto o Planalto Central. Muito menos a planície pantaneira, porque a planície do Pantanal ela vai ser inundada durante o inverno. Ela vai possuir diversos números de espécies, como a gente já estudou em outros casos, não é mesmo? O clima
O clima de lá é predominantemente tropical continental. Por quê? Como o centro-oeste é essa partezinha aqui e ela está distante do litoral, esse tropical continental ele vai ser chuvoso, quente e um pouquinho mais frio. Mas a predominância desse planalto central, ele vai dar uma mudada nesse clima. Por quê? Porque vai ter o clima, a variação do clima de altitude. Então, vai dar um esfriado, né, nesse clima e vão ter verões chuvosos e invernos mais frios. Porque a estação que chove, porque nós aqui no Nordeste temos a ilusão de chamar a estação chuvosa de inverno. Mas o inverno ele é frio e a estação chuvosa é o verão, que é quente e úmido. Então, chove mais no verão por causa dessa parte da quintura com tudo mais. Esse clima de altitude vai variar por causa como você já falou, desses planaltos que vão ter no centro-oeste, que vão dar uma variada nesse clima tropical continental, mas é o clima predominante na maior parte da região, tá? Nós temos uma hidrografia muito bacaninha. A gente vai ter o início da bacia amazônica aqui, em cima do Planalto Central, porque algumas nascentes da bacia amazônica, né, que são diversos rios, eles nascem no Planalto Central e na Cordilheira dos Andes, porque tipo, a nascente do rio Amazonas é na Cordilheira dos Andes, mas, por exemplo, o rio Xingu, ele vai nascer no Planalto Central. Então, por ser alto, muitas nascentes de muitos rios vão nascer nesse planalto aqui que a gente está vendo. Vamos ter a bacia Platina, ou do Paraguai, que é esta daqui. Vamos ter a bacia do rio Tocantins-Araguaia, que é esse, que ele sobe, esse rio aqui ele sobe para cá. E vamos ter a bacia do Paraná, que ele vai descer para cá. Essa bacia Platina, ela vai ser dividida nessas duas, que é esse rio Paraguai e esse rio Paraná, tá? Existe também a presença do aquífero Guarani, mas ela é subterrânea, um aquífero ele é interno, ele é subterrâneo e vai ser muito importante para o desenvolvimento dessa região, tá bom? A vegetação que a gente vai ter predominantemente aqui nessa região é o Pantanal, Cerrado e Amazônia, principalmente o Cerrado, porque o Pantanal ele só vai existir naquela planíciezinha que Tia mostrou, que é mais nessa região aqui, que é depois do Planalto Central e depois do Planalto Meridional, que é esse que vem para cá, e ela é composta principalmente por Cerrado. E aqui na parte de cima, nessa fronteira com a região norte, a região Amazônia é a vegetação amazônica, ela vai estar bem presente nessa parte, mas o predominante é o cerrado nessa região, tá? E a gente vai ter uma inovação que existem diversos tipos de solo para diversos tipos de vegetação, mas no centro-oeste é muito predominante a terra roxa, que é um solo escuro e que ele é muito bom para plantação. Então, porque ele não tem nenhum tipo de sal, nem de nada. Então, ele só precisa ser um pouquinho regulado e dá para plantar diversas coisas. A população do centro-oeste, essa região tem um quê importante. Ela demorou muito para ser povoada, porque ela estava no interior do Brasil e, como todo mundo sabe, o Brasil ele foi povoado principalmente de início aqui no litoral. Durante toda a extensão do litoral brasileiro, ele sempre foi o primeiro a ser povoado. Então, essa parte mais interiorana sempre existiram, como é que pode dizer, incentivos para que ela fosse povoada. Então, o centro-oeste não foi diferente. Se instalou
foram dados incentivos de compra de terras mais baratas e em abundância, porque era um lugar que não era povoado. Esse local ele é muito bom para a criação de gado e plantação e tudo mais. Então, essa agricultura extensiva, essa criação de gado intensivo, essas duas criações em forma intensiva, é a grande marco dessa região. Ele foi crescendo dentro principalmente dessa conjuntura de agropecuária, de agricultura e pecuária, e trouxe imigrantes do norte, do nordeste, do sul, do sudeste para essa região, para essa montada. O ouro, lá também existem jazidas de ouro, atraiu muito também esses, como é que eu posso dizer? Esses garimpeiros, esses mineradores que tinham interesse nesse ouro, nessa pedra preciosa, então também trouxeram eles de volta. A gente vê personalidades presentes nessa região, como o vaqueiro do Pantanal, o boiadeiro do Pantanal, o evarteiro, o seringueiro por causa da Amazônia, o castanheiro que cata as castanhinhas, o peão, os garimpeiros e os indígenas. Então vai ter uma variação de pessoas grande nessa região. Então, a população se formou, mas demorou muito a se formar e ela ainda é muito curta. A densidade demográfica dessa região é pequena por causa da grande quantidade da existência de enormes fazendas. Então, se existem enormes fazendas, provavelmente a demografia de cabeças de gado, se existisse, seria bem maior do que a humana. Então, existiam mais gado, mais cabeças de gado, mais criação em um quilômetro quadrado bovino do que de pessoas. Outra coisa que trouxe muitas pessoas para essa região foi a construção de Brasília, que não é o Distrito Federal que eu falei, que foi construído por Juscelino Kubitschek, que era presidente da época, que construiu essa capital do Brasil, que antes era, eu acredito que seja São Paulo na época, que era São Paulo. Essas coisas se perguntam de Letícia. Mas que foi construída para ser a capital do Brasil. Tanto que vai contar uma curiosidade a vocês. Brasília, o plano é chamado de plano piloto. Por quê? Porque, se vocês perceberem isso aqui, acompanha a bolinha com tia, isso aqui é um avião. Tem aqui a rua principal, e daqui vem a asa norte e a asa sul. Aqui nós temos a esplanada dos ministérios e tudo mais. E aqui temos a outra partezinha, que é a parte de baixo do avião, que forma essas asas. O plano piloto é assim, mas já foi construído diversas coisas ao redor. Então, por causa do clima, que durante o verão é muito seco, por causa do Planalto, por causa do inverno, no inverno e na estação de outono e primavera é muito seco, eles foram construídos lagos que ajudam a melhorar essa umidade do ar em Brasília, principalmente. E a população que se instalou aqui ao redor é principalmente de quem veio construir Brasília, porque Brasília foi construída e todas as pessoas, a grande maioria das pessoas que vieram para construir Brasília permaneceram e não foram para casa, tá? Na economia da região, a gente vai ter principalmente composta por extrativismo, agricultura e pecuária. O extrativismo que a gente conhece, que é o mineral, animal e vegetal, que vai servir para a indústria. E o grande foco da região é a agricultura e pecuária. Se você ver as grandes fazendas de soja, as grandes fazendas de trigo, de milho e tudo mais, é nessa região, porque existem enormes fazendas gigantescas, eucalipto, tudo mais que você imaginar é plantado na região centro-oeste. E a criação de gado de corte, gado leiteiro, todo tipo de gado é criado na região centro-oeste, porque tem um clima propício, tem grandes extensões de terra e que conseguem fazer. Inclusive,
desmatam e destroem ainda mais por causa dessas práticas, porque para a criação de pasto, para a criação de espaços para agricultura e tudo mais, que vai degradando-se como é que eu posso dizer? Vão se degradando as florestas, as vegetações, para essa criação, para exportação, porque o forte econômico do Brasil é a exportação, principalmente de produtos da agricultura e da pecuária, porque é muito forte essa presença, tá? É muito comum vocês verem no jornal, alguma coisa do tipo, os incêndios que assolam principalmente o cerrado. Esses incêndios acontecem às vezes de forma natural, porque o cerrado ele precisa de algumas queimadas, mas também tudo controlado. E também da Amazônia, porque a borda da Amazônia não é tão úmido quanto o interior da floresta. Então, ali acontecem queimadas. E essas queimadas geralmente são para fazer novos pastos, para fazer novas plantações. Então, aquilo ali vai destruindo a natureza de verdade e fazendo com que ela não consiga se regenerar tão bem. Então, a gente tem que ver isso, que nem sempre o incêndio é natural. Às vezes o incêndio é criminoso. Como, por exemplo, aconteceu no começo do ano, foi no finalzinho do ano passado, aquele incêndio que chegou a escurecer São Paulo. São Paulo ficou escuro às 3 horas da tarde por causa da nuvem de poeira que veio da região centro-oeste, que estava com um grande incêndio. Então, esses incêndios, às vezes, um proprietário tenta comprar aquela terra, mas não se pode porque tem a vegetação nativa, eles vão lá até um fogo, quando está limpo eles vão e compram. Então, existe muito isso para expansão desses territórios de pastos, desses territórios de plantação. Então, é muito comum, é muito forte essa pecuária, essa agricultura intensiva nessa região, tá bom? A atividade de sala de vocês hoje é 147, 148, 149 do livro. E a atividade de casa vai ser pesquisar uma lenda sobre a região estudada e gravar um vídeo, que nem as outras duas atividades que vocês já fizeram, tá bom? Não esqueçam de gravar esse vídeo, porque a tia precisa, viu? E mandem a atividade. Qualquer dúvida é só chamar aqui, tá? Um bom final de semana para vocês, um beijo e até semana que vem.